Vamos dar continuidade na terceira parte do nosso trabalho, a parte final. Dessa vez eu estou fazendo um vídeo com minha menina também aqui no quarto, então qualquer barulho, por favor, me perdoe, que nessa hora eu não consigo mais enganar a bichinha. Mas vamos dar continuidade. Sustentabilidade empresarial. A sustentabilidade, ela está muito acima de só a questão ambiental. Também está ligado às situações de todos os aspectos da empresa. Para uma empresa ser considerada sustentável, primeiro, aqui embaixo, meu filho, a sustentabilidade precisa ser vista como uma atividade crítica, tanto quanto a qualidade do produto ou serviço a ser oferecido, tá? A sustentabilidade da empresa, para se manter competitiva, tem que ser algo que seja realmente a cultura da empresa. Tem que ser analisado de forma crítica, de forma pensada, de forma planejada, estruturada, em todos os tipos de planejamento, desde do estratégico até o operacional, passando pelo tático. Então, isso aí é cultura da empresa, certo? Que vocês também devem desenvolver dentro do plano de negócio de vocês, como uma forma de estruturação já para a simulação que vocês vão fazer mais na frente. Tá, pessoal? Então, ó, voltando para cá, a sustentabilidade empresarial, ela passa... Ô, minha filha, não... Então essa sustentabilidade passa por 3 pilares importantíssimos, que sem eles a empresa não tem condições de ser competitiva. Primeira delas, sustentabilidade ambiental. Falamos muito sobre isso essa noite, que é ter tecnologias limpas, fazer a reciclagem, aliás, fazer os 5 R's, né, de forma integrada e planejada, ter a utilização sustentável dos recursos naturais, atender a legislação dentro do processo e ter produtos ecologicamente corretos. Isso faz parte da sustentabilidade ambiental das empresas. Já a sustentabilidade econômica, ela passa, em primeiro lugar, pela vantagem competitiva, de estar à frente do mercado, ter uma vantagem em relação aos seus concorrentes. Essa vantagem ela só pode acontecer se você tiver qualidade e baixo custo, né? O custo acessível, ter foco, estar no mercado de forma competitiva, ter foco também no resultado, nos objetivos, nas metas traçadas e ter uma estratégia de fato de negócio. Vai. E essa estratégia de negócios, ela passa desde o plano de negócio até as estratégias que acontecem na ponta, né? Nos processos de negociações, de logística, de marketing, entre outras. Tá? Além disso, o outro pilar da sustentabilidade das empresas está do ponto de vista social. Como eu falei anteriormente, as empresas não têm como mais esquecer que ela faz parte da sociedade, que ela faz parte de um todo, que ela é um dos elos importantes dos agentes econômicos, também do ponto de vista social. Então, o social não pode ser exclusivo dos governos. O social também tem que ser uma responsabilidade das empresas, sim, porque ela é um dos dentes da engrenagem dentro de uma sociedade. Então, o primeiro pensamento vem em assumir a responsabilidade social, dar o suporte no crescimento da comunidade. Quando a comunidade cresce, quando ela se desenvolve, a empresa vende mais, isso é um fato. Compromisso com o desenvolvimento dos recursos humanos, certo? A gestão de recursos humanos tem que ter esse princípio também, desenvolver os seres humanos, não só do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista pessoal, do ponto de vista ético, entre outras situações. Promoção e participação em projetos de cunho social. Muitas empresas fazem essa última ação aqui, ó, certo? Mas, às vezes, essas ações feitas por algumas empresas, elas não têm o espírito da sustentabilidade. Às vezes é feita só para fazer a propaganda do marketing, né? Uma vez que os clientes hoje optam mais por empresas socialmente e ambientalmente responsáveis, certo? Mas ela tem um pensamento só de
de marketing ou de diminuir do imposto de renda as suas doações. Só que esse pensamento só do ponto de vista financeiro, daquela ação ligada à sociedade, não deve ser feito por esse ponto de vista. Deveria ser algo cultural mesmo, de ter a consciência de fato de que as empresas também são responsáveis pelo desenvolvimento social, certo? As empresas do futuro, lógico, as grandes empresas já têm esse princípio bem enraizado. Infelizmente, as pequenas e as empresas de médio porte, eles estão tentando desenvolver. Cabe a vocês, né, dar um novo sustento, um novo olhar para a administração futuramente. E, para cá, vocês têm que garantir que as suas organizações consigam ter a sustentabilidade em todos esses aspectos que vocês estão vendo aí no slide atual. Isso aí é básico para que vocês consigam sobreviver. Qual a estratégia para você montar uma consciência de responsabilidade socioambiental nas suas empresas? A estratégia é, primeiro, o principal desafio para comunicar as ações de sustentabilidade aos públicos da empresa é falta de clareza sobre o tema na estratégia. Se a organização, desde a sua fundação, da sua estruturação e do planejamento estratégico, hora nenhuma pensa no meio ambiente, hora nenhuma tem estratégia traçada para isso, como é que você vai convencer os seus colaboradores para que tenha essa consciência? Se a própria estrutura organizacional da pessoa jurídica nunca pensou no meio ambiente, o trabalhador também não vai ter esse pensamento. Mesmo até que tenha pessoalmente, mas não vai expor, porque vai ter medo de ser, como é que se diz? Vai ter medo de ser escanteado na empresa por ser uma ideia que é contrária à organização. Então, volta aqui, Neto. Essas ações têm que ser claras e têm que participar da estratégia mesmo da empresa como organização. Isso revela a enorme dificuldade das empresas de inserirem as questões da sustentabilidade em modelos estratégicos nascidos em outras eras, que focam outras questões, certo? Esse outro item também mostra que as empresas têm dificuldade, porque acha-se que a estratégia tem que ser exclusivamente marketing, vendas e reduzir custos. As pessoas não percebem ainda que ter esse pensamento socioambiental, além de ajudar o meio ambiente e o planeta em si, eles ajudam exatamente essa estrutura de vendas, marketing e redução dos custos, certo? Então, quando as empresas começam a pensar dessa forma, ela começa a abrir. Só que quando tem reunião, nunca se fala nessa questão de sustentabilidade. Eu pessoalmente, vira para cá, Neto. Eu pessoalmente nunca participei de uma reunião nas empresas que eu já trabalhei, onde teve alguma temática dentro da pauta exclusivamente sobre o nosso tema de hoje. Às vezes até se fala quando a empresa corre o risco de levar uma multa, como quando, por exemplo, se joga um determinado resíduo, né, em local inapropriado. O que é que o dono pensa? Não vamos fazer mais isso para não levar multa. Não é por não estar destruindo a natureza, mas sim para não levar a multa. Só pensa no recurso. Isso é algo que tem que mudar. Para cá. Segundo Potter, a estratégia competitiva é como a empresa ganha uma vantagem no meio de uma forma diferenciada de atuação. Para a maioria das empresas, a diferenciação, evidentemente, não passa pela sustentabilidade. Volta para cá. Infelizmente, a maioria das empresas acham que se diferenciar é só ter um atendimento melhor, ou ser mais rápido na encomenda, ou ter um marketing melhor. Também, isso faz parte também da vantagem competitiva. Mas hoje você realmente está na ponta do processo, está na ponta das negociações. Você também tem que ter esse pensamento que estamos estudando hoje. 5 passos para criar a cultura de sustentabilidade dentro das organizações. Tá pegando direitinho, meu filho? Primeiro,
Escolher questões de repercussão entre clientes, procurando atender necessidades ou preocupações nas esferas social, ambiental e econômica. É necessário que a empresa tenha, dentro da comunicação com seus clientes externos e internos também, essa preocupação em ter sempre os focos relacionados a essas questões. Mostra que a empresa se preocupa, mostra que a empresa tem realmente um pensamento socioambiental. Envolver fornecedores, visando tornar as operações mais sustentáveis. Pessoal, isso tudo é um elo. Se eu cuidar do meio ambiente e meu fornecedor não cuidar, não adianta nada. Então tem que ser uma corrente que pode ser iniciada pela própria empresa. A empresa pode, por exemplo, convencer os seus fornecedores a terem atitudes mais sustentáveis, mais conscientes. Esse elo da corrente tem que acontecer, mas se ninguém fizer a junção, se não partir de um lado ou do outro, continua do mesmo jeito. As empresas só pensando no lucro, só produzindo, e o nosso planeta cada vez mais sendo destruído pela ganância de alguns. Passa para cá. Concentrar as ações naquilo que a empresa conhece e faz melhor. Antecipar-se às mudanças, transformando desafios para os clientes em oportunidades de negócios. Capacitar funcionários para perceber oportunidades e participar da construção delas. Aí é onde entra a parte de recursos humanos, que a gente vai juntar na nossa outra disciplina, certo? Nós temos que treinar os nossos trabalhadores, né? Nós vimos a diferença entre treinar e desenvolver. Ao treiná-los, ele vai ensinar a fazer, ele vai aprender, a fazer as atividades rotineiras e cotidianas, mas ele só vai se desenvolver a ponto de almejar novos cargos, a subir dentro da empresa, quando você incentivar ele a isso. Então, esse desenvolvimento não parte só de crescimento dentro da empresa, do ponto de vista horizontal, de subir de cargo, certo? A empresa socioambiental que tem essa responsabilidade, ela imagina o crescimento do trabalhador exclusivamente baseado no contexto geral, inclusive socioambiental, ok? Uma das formas da empresa perceber e ter essa cultura de qualidade total dentro da questão do meio ambiente são os certificados ISO. ISO é uma sigla em inglês, né? Passa para cá, Neto, que significa Organização Internacional de Normalização, certo? É uma organização, de ponto de vista internacional, que padroniza as atividades da empresa e dá certificados àquelas empresas que têm a qualidade dentro das especificidades do mundo todo, certo? Existem várias categorias de ISO, mas uma das principais é o ISO 9000. Mas vamos ver os detalhes com mais calma aqui, tá? Trata-se de uma respeitada organização mundial, com sede em Genebra, que cuida mundialmente de padrões de normalização de procedimentos. A norma ISO 9001-2008 é um componente estratégico de uma organização que define requisitos para o sistema de gestão da qualidade e a forma como uma empresa deve ser gerenciada, tendo o objetivo de identificar e atender às necessidades dos clientes. Ter um certificado ISO 9000 hoje, 9001, certo? É um dos componentes de vantagem competitiva da empresa. Lógico, nem todo mundo consegue ter certificado, porque para tê-lo, você tem que estar dentro dos padrões internacionalmente verificados de qualidade dentro dos seus procedimentos. Desde da aquisição da matéria-prima até a pós-venda com o cliente final, certo? Então, esse processo não é simples. No entanto, quando a empresa consegue certificado ISO, ela está comprovadamente acima de muitas outras no mercado, porque com certeza ela tem um alto grau de qualidade. E é isso que todas as empresas procuram, ou deveriam procurar, certo? Volta para cá. Hoje a ISO é aplicada em mais de 170 países do mundo, com mais de 1 milhão de empresas já certificadas e muitas outras em fase de implementação e certificação. Para você poder ser avaliado dentro
desse processo ISO, você tem que fazer primeiro uma estruturação, certo? Que está ligada à implantação, para a partir disso ser certificado pelos órgãos competentes, né? Você vai ser fiscalizado, vai ser acompanhado, e se os seus procedimentos estiverem de acordo com as normas mundiais, você vai ter o seu certificado, que é muito positivo para a sua empresa do ponto de vista de novos negócios. Como é que funciona a certificação da ISO 9000? A organização trabalha com 3 tipos de classificação: ó. Normas técnicas, classificações e normas de procedimento. As normas técnicas são a área principal de atuação da ABNT. As classificações da ISO podem ser vistas nos códigos dos países, e as normas de procedimento têm como exemplo o mais famoso e o tão falado ISO 9000, que é uma norma de gestão de qualidade. As empresas que têm e buscam a qualidade total, né, dentro daqueles processos do estilo Toyota de produção que os japoneses implementaram, ela está concorrendo ao ISO 9000, que é um dos principais deles. Tá? Esse ISO mostra que quem está certificado, neste caso, tem qualidade total dos seus procedimentos. Isso não é fácil acontecer, mas tem que ser perseguido por todos os administradores. Bem, pessoal, o ideal é que o respeito ao meio ambiente ocorra de forma cultural, desde a da criança, através do sistema social e de ensino, até as formas de produção, através da cultura organizacional. No entanto, se isso não ocorrer, se o respeito ao meio ambiente não ocorrer, se a preservação não ocorrer, lógico que existem leis punitivas. O Brasil tem um sistema, um código de leis, que pune as agressões contra o meio ambiente. Pode passar para cá, meu filho. Essa proteção, ela vem principalmente da Lei 6.938 de 1981, que é a PNMA, Política Nacional do Meio Ambiente. Ela visa deixar compatível o desenvolvimento socioeconômico com a preservação da qualidade do meio ambiente. É a principal política pública na área ambiental. É dela que desdobram todas as demais. Você pode dar, quem quiser e tiver interesse, né? Pode entrar no site para conhecer mais essa lei, que é interessante. Volta para cá. É interessante que se tenha essa lei nos mínimos detalhes, né? Nós não vamos nos aprofundar agora, uma vez que a nossa aula é sobre noções, mas quando vocês estiverem à frente de suas empresas, é interessante estudar essa lei para que você, além de desenvolver uma cultura mais responsável, não agredir a natureza e cometer assim crimes ambientais. Além disso, existe também um outro plano, que é uma espécie de lei também. Aliás, é uma lei que foi implementada em 2010. É a Lei 12.305. Está corrigindo? 12.305. É um desdobramento da lei anterior. Possui abordagem sistêmica, ou seja, em cadeia, para a questão de resíduos sólidos. Aliás, né? Eu nem disse a vocês, perdão, gente. É o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Para cá. Lembra nos slides anteriores que eu mostrei que a produção linear, durante todo o processo de produção, vai se deixando em resíduos que fica na natureza? Isso foi corrigido, ou deveria ser corrigido, pela economia circular, onde o próprio resíduo serve de matéria-prima para voltar a produzir, e a lei, através da PNRS, que vocês estão vendo aqui no slide, ó, ela garante que funcione de forma sistêmica toda a preservação da natureza através da economia cíclica, como eu já mostrei para vocês. Envolve todo o ciclo de vida dos produtos, com foco principal na logística reversa. Vocês já estudaram isso no primeiro ano, tá, pessoal? Logística reversa. O site que vocês estão vendo aí é do Sistema Nacional de Informações e Gestão dos Resíduos Sólidos, certo? E quem tiver também o interesse, é bom sempre acompanhar o que tem de lei
para que a sua empresa não seja pega de surpresa e às vezes faz algo que acha que está correto, mas por ignorância e não entender a lei, está fazendo de forma errada. É importante também que vocês estudem a Lei de Crimes Ambientais, que é a 9.625/98, a Lei de Educação Ambiental, que é a 9.795/99, a Lei de Licenciamento Ambiental, que é a 6.938/81, e o CONAMA, que é a Lei 1 de 1986. A legislação ambiental brasileira, ela tem essa estrutura que mostra o Conselho de Governo, certo? O Conselho de Governo. Esse Conselho de Governo, só um minutinho, pessoal, é o órgão superior, é o órgão que, de fato, cuida da questão da preservação do meio ambiente, né, dentro do Brasil como um todo. Está ligado lá às instâncias mais superiores do governo federal. E ele tem como principais ramificações a CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é um órgão consultivo e deliberativo, é aquele onde as pessoas debatem quais decisões serão tomadas, né, em relação ao meio ambiente. Nós temos o Ministério do Meio Ambiente, que está ligado ao governo federal, no caso, diretamente, que é um órgão central de administração. E nós temos o IBAMA, né, o famoso IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, que é dentro do IBAMA que você tem a questão da preservação ambiental, da polícia florestal, e de todas essas situações que envolvem a preservação do meio ambiente. Dentro do IBAMA também tem os órgãos ligados à FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, e assim por diante. Nós temos também as entidades estaduais, que são responsáveis pelo meio ambiente, os órgãos seccionais, né? Os órgãos dentro de cada estado para preservação. E nós temos as entidades locais, como por exemplo, Timbaúba tem uma Secretaria de Meio Ambiente. Então, esses responsáveis do ponto de vista dos municípios estão dentro do Conselho Federal, só que ligado a cada município desse nosso Brasilzão. E com isso, nós acabamos a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante. Eu aprendi demais também quando eu fui revisar algumas pesquisas em relação a algumas leis que eu não tinha memorizado. Foi muito bom para mim também, espero que tenha sido bom para vocês. Em relação à ética, só falta um conteúdo agora para a gente encerrar e começar a nos preparar para a nossa avaliação, que é a questão de qualidade de vida. Semana que vem vamos falar sobre isso. Boa noite a todos. Deixo Deus no coração, muita saúde, muita paz, muito sucesso. Até mais, pessoal. Tudo de bom.